temos em todos os estados, né, em quase todos os estados, né, os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, e esses TRTs são compostos por diversas varas espalhadas aí pelas regiões, né, pelos municípios, tá certo? Aí o que acontece? Eu tenho interesse, né, em prestar serviço, né, para a Justiça do Trabalho. Eu tenho interesse em ser perito em cálculos trabalhistas, tá? Mas como que o tribunal, como que a vara, como que o juiz, como que eles vão saber que eu tenho interesse, tá? Então, a terceira etapa é o engajamento com as varas do trabalho. O profissional, você que é contador, administrador, que está aí do outro lado, que resolveu ser perito, resolveu que quer atuar como perito, atendendo o juízo, né? Atendendo os juízes, no caso, vocês precisam informar as varas do trabalho e aos tribunais que você tem interesse. De alguma forma, você tem que se apresentar, tá? E como fazer isso, pessoal? Ah, Lidiane, eu nem sei onde tem vara do trabalho na minha cidade, eu não faço nem noção, não tenho nem noção qual que é a vara do trabalho mais próxima de mim. Então, vocês podem ir lá no site do TRT da região de vocês, por exemplo, Minas Gerais é TRT 3, né? São Paulo TRT 1 e TRT 15, Rio de Janeiro TRT 2, se não me engano, o Rio de Janeiro é TRT1 e São Paulo é TRT2. São Paulo é TRT2, gente. Rio de Janeiro é TRT1. Mas, enfim, então vocês vão no Tribunal Regional, né, do seu estado, né, quase todos são por estados. E aí lá tem uma lista de todas as varas do trabalho, tá? Então aí vocês entrem lá, vejam quais são, tem a lista, tem o endereço direitinho das varas do trabalho, tá bom? E aí nós temos duas etapas, vocês precisam comunicar de duas formas. O primeiro passo é fazer o cadastro junto ao tribunal que você quer atuar. Então, se eu quero atuar na região de Minas Gerais, eu vou fazer um cadastro junto ao TRT 3, tá certo? E aí, em relação a esse passo, eu vou citar aqui, vou mencionar com vocês a resolução do CNJ, que é a resolução 233 de 2016. Depois vocês podem até buscá-la por completa aí, tá? Essa resolução, ela fala o seguinte, que os tribunais brasileiros, né, eles deveriam instituir cadastros de peritos que fossem destinados ao gerenciamento e à escolha, né, de profissionais para prestar trabalho na área de perícia, nos processos judiciais, tá? Antigamente, pessoal, não existia um banco de peritos organizado dessa forma, né? Mas com essa legislação, os tribunais começaram a se organizar. Tá? E aí é importante falar aqui, pessoal, que os tribunais são por região, como eu falei agora, não é automático, né? Se eu fiz o cadastro em Minas Gerais, não vale para os demais tribunais regionais, tem que fazer também nos outros, se você quer atuar em mais de um tribunal, por exemplo, tem que fazer nos outros tribunais também o cadastro, tá certo? Mas aí, pessoal, o que acontece? Você pode atuar em tribunais diferentes, não há nada que impeça. Inclusive, essa é uma vantagem. Eu posso estar aqui em Minas e fazer um trabalho lá em São Paulo, e fazer um trabalho lá no Rio, tá? Então, isso é uma vantagem dessa questão do cadastro do perito, tá certo? Inclusive, isso amplia muito a nossa área de atuação. Mas enfim, então, nesse sistema, você vai entrar no site do tribunal, tá? E tem um sistema que você faz um cadastro, tá certo? Que é o SIG ou o Sistema de Judiciária Gratuita, AJG também. Mas aí você entra no tribunal, geralmente no site do tribunal tem o edital certinho, com toda a documentação que você precisa, indica o link certinho para qual que é o sistema que você tem que fazer o seu cadastro, tá? E aí você entra lá, coloca todas as informações e aí você escolhe quais são os municípios, qual é a região que você quer atuar, tá? Então, o primeiro passo, né? Primeiro ponto que é importante, fazer o cadastro nos tribunais, no tribunal que você tem interesse de atender. E aí, fiz o cadastro, tá tudo certo? Posso esperar a minha nomeação? Não, não é assim que funciona. Ainda não é assim, pessoal, tá? E aí, o que acontece? Você deve procurar as varas do trabalho que você tem interesse em atender, tá? E aí, eu sempre recomendo, quando os alunos me perguntam, né? Ah, faz cadastro, fica esperando, demora para eu receber a primeira nomeação?
só depende de você, né? Se você fizer o cadastro e ficar esperando, vai demorar, talvez possa nem ocorrer. Mas se você fizer o seu currículo, a sua carta de apresentação, ir lá nas varas do trabalho, conversar com o responsável pela vara, que seja o próprio juiz, se você conseguir, é interessante, se não o diretor da vara também, você vai conversar com eles, vai expor sua vontade de fazer a perícia, né? Vai dizer que você está começando na área, pedir uma oportunidade, e aí a chance de você ser nomeado é muito maior, tá? Aí ele vai perguntar se você já tem cadastro no tribunal, se não tem. Mas assim, se você conversar diretamente com o juiz ou com o diretor da vara, né, você vai demonstrar o seu interesse ali, vai ser muito mais fácil você ser nomeado. Aí eles decidindo que querem te nomear, eles vão e buscam o seu cadastro lá no tribunal e conseguem fazer a nomeação, tá? Então, assim, além do cadastro no tribunal, as próprias varas costumam manter o seu cadastro ali interno, tá certo, pessoal? Ah, mas assim, como é que eu vou fazer, Luciana? Mas eu chegar lá, o juiz não me conhece, estou com vergonha. Não, pessoal, geralmente ou o juiz te atende, ou se ele não puder, o diretor da vara te atende, tá? Dificilmente você vai ficar sem atendimento. Agora, tem que ter iniciativa, tá certo? Tem que ter iniciativa de ir lá e de correr atrás mesmo. Então, realizar esse engajamento com as varas do trabalho é importantíssimo. Realizar o cadastro no tribunal e realizar o cadastro na vara também é muito importante. Nesse ponto, né, gente, fazer um network é muito importante. Você pode conseguir todas as suas armas, né? Ah, conheço um advogado que conhece o juiz. Conversa com o advogado, pede ele para te indicar também, tá certo? Mas eu preciso ser amigo do juiz para conseguir uma nomeação? Não, gente. Antigamente, talvez até sim. Agora, hoje em dia, não precisa, tá? É realmente aquele que é dedicado, que corre atrás, que demonstra vontade de atuar na área, tá certo?